Olá, seja bem-vindo ao Minuto Miqueleto, a notícia no tempo certo. No programa de hoje eu recebo o Dr. Fábio Mourão. Ele que é advogado, já foi presidente da subseção da OAB de Santana e é vice-presidente da Distrital Nordeste, da Associação Comercial Distrital Nordeste. Dr. Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês nesse podcast e estou aqui à disposição para o que for indagado por você. Obrigado, Dr. Fábio. Primeiro, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua área. O ramo do direito nunca foi tão comentado de uns anos para cá, né? E a atuação de um advogado é tão importante para a sociedade. Como é que foi o seu início? Bom, o meu início, na verdade, eu queria ser jogador de futebol. E aí o próprio futebol acabou me trazendo uma amizade com vários advogados. Eu jogava futebol num time de advogados antes de fazer a faculdade, porque eu trabalhei na Copersucar por 8 anos. Uhum. Estava com uma tendência toda para fazer administração e economia, né? Aliás, eu ingressei em economia por causa da empresa. Só que aquela tal história, eu tenho meu pai que foi da área jurídica, né? Ele foi delegado de polícia, depois me deu o prazer de, quando aposentou, vir se integrar à OAB e acabou sendo meu jurisdicionado lá na subseção. Então eu tinha alguns orgulhos quando fui presidente da entidade, porque eu tinha o meu pai como meu jurisdicionado e eu tinha o Durso, que era o presidente da OAB estadual, inscrito na nossa subseção. Que legal. Até tinha uma brincadeira que o Dr. Durso falava, meu presidente, e eu falava para ele assim, o servo não é maior que o senhor. Então, a gente sempre teve essa cordialidade no trato, eu gosto muito dele. Então eu tive dentre tantas coisas boas que fizemos na OAB, eu tive esse privilégio de ter essas duas figuras que a gente admira muito. O senhor ficou muito tempo à frente da OAB de Santana, que é uma das distritais mais importantes da cidade. E como é que foi essa forma plural de atuar? Então, o que acontece? Quando eu entrei em economia, fazia faculdade, só que esses advogados que eu jogava futebol com eles falavam, pô, Fábio, seu pai é da área do direito, você tem que vir pro direito, tal, me incentivaram muito. E meu pai também gostaria que eu fosse da área do direito. Ele falava para mim, não delegado de polícia, mas porque ele sabia que eu não gostava de arma de fogo, né? Uhum. E qualquer outra carreira. E aí eu me identifiquei muito com a advocacia. Essa situação eu aprendi muito na várzea, jogando futebol com algumas pessoas que me ensinaram estruturas de como montar um time, agregar, coisa parecida. E eu acabei levando isso para a OAB depois. Gestão de equipe, né? Gestão de equipe. E aí cresceu bastante, porque quando eu cheguei para jogar na OAB, a gente às vezes ia jogar futebol de campo com 9, 10, quer dizer, começava perdendo. Hoje a gente tem 4 equipes de futebol com 30 advogados em cada, para se ter uma ideia. Então aquilo chamou a atenção dos dirigentes da época, porque eu sempre tive uma situação de mais agregar, né? Chamou atenção, me convidaram para participar da comissão de esportes, eu fiquei por 6 anos, porque cada gestão na OAB é de 3 anos, né? Uhum. Em 2 gestões eu fiquei como presidente da comissão de esportes, aí veio esse crescimento do esporte, das equipes, e aí depois eu tive um convite para ser vice-presidente, concorrer numa chapa como vice-presidente. Foi um convite formulado pelo Rui Augusto Martins, né? Falecido Dr. Rui. Aceitei o convite, ganhamos a eleição e depois, na sequência, eu acabei me tornando presidente. Não iria fazer uma reeleição. Eu gostaria muito que a minha vice-presidente, doutora Eliana, que você conhece, fosse a presidente, mas ela estava num momento com familiar, com nascimento de netos, que ela não podia assumir, e a diretoria acabou entendendo por bem que precisava de mais uma gestão,
e foi assim que foi. Depois que eu fiquei 6 anos à frente da subseção, 2007, 2009 a primeira gestão, 2010, 2012 a segunda, eu acabei virando conselheiro da ordem por mais 3 anos, completei 18 anos, eu costumo brincar, Nossa. atingi a maioridade da ordem e acabei me recolhendo para o meu canto. Aí passa o tempo, passa um ano e pouco, o superintendente da época da Associação Comercial, Michel Viazovski, meu amigo, filho de advogado, inclusive, doutor José Maria. Fábio, você precisa vir para cá, você mora 3, 4 quadras da associação. Eu não quero mais nada. Não, vem uma vez por mês a reunião. Nossa, aí você vai e é toda hora evento, é toda hora. E a gente se envolve porque as entidades são muito parecidas, né? Não nos propósitos, mas as entidades elas têm uma característica muito parecida. Agregadoras, né? E acho que até a sua forma de constituição, né? Porque o ramo do direito ele é muito amplo, né, Sim. doutor? O senhor tem muito mais conhecimento de causa do que eu, sou jornalista, mas o ramo do direito ele se enquadra em diversas áreas, né? E o senhor que é um multiprofissional, o senhor atua em várias áreas. O que te tocou? Olha, eu sempre gostei da área penal, né? Mas eu não sei se pelo fato do meu pai ter sido delegado de polícia, coisa parecida, porque meu pai foi pro escritório uma época, né, trabalhar comigo, e eu falava para ele, aqui o senhor não pode ser delegado, aqui o senhor tem que ser advogado. E tinha coisa que ele não se conformava, né? Ele falava, chegou uma hora que ele falou assim, isso aqui não dá para mim, eu vou viajar com a sua mãe, tal. Ele ficou um ano e pouco comigo no escritório, mas estava aposentado, queria e fez o certo, que foi viajar bastante com a minha mãe por 30 anos, pelo menos, né? Legal. Então, a gente tem esse tipo de vivência. Só que as áreas foram me levando para os processos, os clientes foram me levando para outro segmento. E aí eu fui fazer pós-graduação em Direito Empresarial. E foi onde eu me identifiquei um pouquinho mais, porque eu digo que o direito empresarial ele é muito amplo. Tem o penal, hoje eu faço acompanhamento de inquéritos policiais para algumas empresas, que tem muitos funcionários na rua. Então, o cara sobe numa árvore, cai da árvore, quebra uma perna, vira inquérito policial, às vezes morre. E o fato do senhor ter especialização em direito empresarial talvez tenha ido ao encontro à sua participação na Associação Comercial de São Paulo, né? Sim. Associação comercial, quando eu estava na OAB, a gente sempre era convidado para frequentar a Associação Comercial e o Rotary. Para você ter uma ideia, Edu, eu trabalhei na Rua Boa Vista 280, que foi o prédio do Jockey Club, onde era a instalação da Copersucar. E eu, como boy, eu só passava na frente da Associação Comercial. Eu nunca tinha entrado naquele prédio. Eu vinha entrar depois de já estar na OAB e tudo. E aí a gente começa a ver a seriedade das entidades, né? Porque tem muita gente que reclama, o que a OAB faz, não sei o que, a OAB faz muito. É que precisa chegar até o conhecimento dela muitas coisas. Principalmente no momento de hoje, que as pessoas reclamam muito, eu falo, você mandou algum e-mail para a OAB para fazer a reclamação e ver qual que é a posição da OAB? Ah, não. Então você está na inércia, você está atrás de um, digamos assim, de se não querer se expor. No mesmo termo que nós temos um excesso de informação, pelo advento das redes sociais, também temos uma ausência da boa informação, né? Sim. Porque as pessoas precisam também procurar os canais, os verdadeiros canais para procurar estar inserido no meio do processo, exatamente o que o senhor está comentando, né? Eu faço muito um contraponto. Eu gosto de ver muita notícia, né? Ler muita notícia, assistir telejornais, e eu gosto de fazer um contraponto. Nós chegamos numa situação que um veículo de comunicação dá um tipo de notícia e o outro dá totalmente diferente. Um outro viés, né? Outro viés. E aí a gente precisa ter essa consciência do que
o que é o certo. O discernimento de consumir o que é certo e o que é errado. Né? O que é certo para mim, às vezes não é certo para você. É. Então, nós vivemos hoje uma situação bem delicada, principalmente por causa dessa polarização que existe, né? É. Mas a entidade, eu posso dizer o seguinte, tanto a OAB, a gente evidentemente está lá para servir os advogados também, e a sociedade, porque a OAB é uma entidade que ela nasce por uma legislação, tá certo? Diferente da associação comercial. Associação comercial é um viés totalmente... Antigamente era para o comerciante. Hoje, ela já muda um pouquinho digamos assim, esse estigma, e já é para o empreendedor, porque o advogado não é um empreendedor. Sim. Quer dizer, o camarada que não tem a loja física... É. Ele não é um empreendedor, ele tem uma loja virtual. Ele é um empreendedor. E a importância desse pequeno empreendedor ter um advogado, ter um corpo jurídico? Olha, eu costumo dizer que toda empresa, o momento principal dela é o seu nascimento. E é o contrato social que vai vai ditar as regras. Então é muito importante ter assessoria de um advogado. Às vezes as pessoas... o meu contador faz. Mas se o contador tiver até formação jurídica, pode ser que saia um contrato social bom, porque tem modelos hoje pela internet aí. Só que acordo de sócios, uma outra situação, foge do campo do contador. Ele é mais específico da advocacia. Então, eu digo o seguinte, todo empreendedor, ele precisa ter um contador, ele precisa ter um advogado. Ele precisa ter um advogado. Ainda mais nos dias de hoje, né? Sim. Em que se aumentou muito o número de empresas, as famosas MEIs, né? E você fica dentro do mercado numa situação super difícil, né? Onde você, de repente, por um ato... impensado, você pode ter prejuízo aí a longa data. Né? E agora, mais ainda, essas duas profissões elas estarão em voga, vamos dizer assim, né? Porque com a mudança tributária que vem por aí, eu fui assistir uma palestra, um evento que foi feito por uma amiga que é contadora. Nossa, eu fiquei impressionado, porque eu não sei nada de tributário, né? Mas a minha esposa estava comigo, ela falou assim, nossa, é grego para mim, isso daí. Eu falei, para mim também é. Eu fui fazer uma matéria sobre, e para um jornalista é super complicado isso, né? É super difícil para você fazer o entendimento, a leitura exata da coisa. É muito complicado, isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Então os advogados tributaristas vão estar em alta, e os contadores, nesse momento. Porque se você não tiver um bom contador... Porque a gente estava comentando num evento que para determinados lugares do país não vai compensar ter a venda. Ele vai ter que ter valores diferentes na mesma mercadoria para determinada região do país. O senhor acredita que essas mudanças, com certeza, elas vão afetar o mercado, mas não vai diminuir o número de empresas? Não vai secar? Não vai enxugar? Eu acho que vai regionalizar. A coisa. Porque a partir do momento que você não tem preço para concorrer o mesmo produto, você vai comprar onde? Como é que você faz na internet hoje para você fazer uma compra? É o mesmo produto, mesmo fabricante. Só que num tá 80, no outro tá 60. Você vai comprar onde? Outro detalhe que as pessoas observam muito, a eficácia da entrega. O de 80 vai te demorar 15 dias, o de 60 às vezes é mais barato e ele vai te entregar em 5. Mas por quê? Porque talvez ele esteja mais perto que você. E a internet, ela tem aquela situação que as pessoas compram pelo preço, né? Eu não tenho absorção de ver a qualidade. Eu não conheço... Eu acho que compra pelo olho também, viu, olho, hoje? né? Porque a gente tá mexendo toda hora no celular, né? A gente tem um computador na mão, né? E muita coisa que aparece pra gente, né? Aquele algoritmo do celular que você fala alguma coisa... Outro dia eu fiz uma brincadeira com uns amigos, eu falei, olha, vamos comprar pneu? Por que você está falando isso? Não, vamos falar mais sobre pneu e tal, não sei o quê. Vocês vão ver que no celular de vocês vai começar a aparecer a oferta de pneu.
E é inevitável. O tráfego pago, marketing digital, as estratégias, elas meio que te induzem, né? A fazer buscas e tá direcionado as suas ferramentas nas redes sociais nesse sentido. O senhor acredita que, de repente... Bom, o senhor falou em relação ao mercado, que vai regionalizar. Nós lá na Vila Maria, né? O senhor é um empreendedor, tem um escritório. Como é que o senhor enxerga o nosso mercado local nesse sentido? Olha, eu digo que já foi melhor. Eu acho que a facilidade hoje que trouxe a internet de aquisição de mercadorias fez com que aquela loja de bairro tivesse uma diminuição. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de prestigiar o bairro. Então eu procuro fazer compras no bairro. Se não no bairro, na região. O mercado local, né? Eu estou com o escritório na Vila Maria, moro na Vila Maria. Uhum. Quando muito no Center Norte. Saindo. Normalmente eu faço as minhas compras na região da Vila Maria. Entende? Então nós estamos abastecidos. Antigamente, eu lembro que tem uma situação que no aniversário do meu irmão de 1 ano de idade, que o meu irmão nasceu num feriado de 21 de abril, e a minha mãe e meu pai esqueceram de comprar o filme para tirar foto. Não tem uma foto do meu irmão de 1 ano, porque eles esqueceram de comprar o filme. E não abria loja nenhuma no feriado. Diferente de hoje. Hoje você talvez... É lógico que você não precisa do filme, porque todo mundo tem uma câmera na mão. Mas diferente de hoje, que se você sai de madrugada, você vai numa loja de conveniência ou às vezes até um supermercado 24 horas e você compra o que você quer. O senhor acredita que tipo de parceria seria interessante para o comércio local? Para haver esse fortalecimento? Olha, a associação comercial, por exemplo, ela tenta fazer alguns eventos para conectar os empresários. Porque é aquela tal história. Você lá é empresário. Vamos lembrar do camarada que tem uma loja que ele abre às 9 horas da manhã e fecha às 20. Ele não sai da loja para nada. Então ele precisa ter uma conexão para poder comprar e ali na própria região. Até pensar um pouquinho fora da casinha, né? Porque ele tá 100% no negócio. Ele precisa ter uma visão global da coisa, Precisa né? ter uma visão global. Aconteceu uma coisa na associação comercial que foi muito interessante. Teve uma briga muito grande sobre estacionamento de Zona Azul, lá na Guilherme Cotti, que ia ser implantado e tal. E a gente teve a reclamação de alguns comerciantes e nós convocamos uma reunião. Distribuímos 200 convites. Eu, pessoalmente, fui em várias lojas, né, convidar. Vieram 5 comerciantes. Nossa. De 200 convites. Puxa vida. E aí a gente percebeu que o que acontecia? O comerciante, ele estava reclamando porque ele não ia poder mais parar o carro na porta da loja dele. Agora, veja se é inteligente a coisa. E às vezes a pessoa faz sem se dar conta. Ela parava o carro, o dono parava o carro na porta da loja, 9 horas da manhã, e ia tirar às 20 horas. Que oportunidade que ele deu para o próprio freguês dele, para o cliente dele, ter um acesso fácil à loja dele. Então, aí depois nós percebemos que a Zona Azul era mais democrática. Porque esse comerciante falava assim, se eu não parar meu carro, meu vizinho para. O senhor tem muita influência, o senhor já trabalhou, já teve à frente, né, de uma subseção importante como a OAB de Santana, como nós já falamos. Vínculo também com a associação comercial. Que políticas públicas o senhor acredita que poderia ser feita para beneficiar o empreendedor? Olha, eu sempre, quando vai o viés político, eu sempre digo o seguinte: se a gente tiver o básico, que é saúde, segurança e educação, o brasileiro tira de letra o restante. Nós estamos com um problema de segurança hoje, né? Saúde, a gente sabe também que tem suas dificuldades. E a educação, né? Porque a gente vem aí
uma geração um pouco mais despreparada. São mais plugados com tecnologia, tudo, mas sabe aquela situação de... E a educação que eu digo não é de escola, é a educação de berço. Que você tá numa fila e você vê uma senhora e faço de conta que não tô vendo, sabe? Eu não consigo, pela educação que eu recebi, não dar um lugar para essa pessoa. Ontem nós tivemos numa missa de sétimo dia do vereador Vadir Mutran, né? Que foi muitos anos vereador e era do nosso bairro. E aconteceu comigo, na fila dos cumprimentos lá tinha uma senhora, eu vi que as pessoas não davam lugar para ela, eu peguei e chamei ela e aí ela olhou para mim e falou assim, você é dos antigos. Então é aquela tal história. As políticas públicas, no meu modo de ver, estão dentro do básico. Dentro do básico. E o incentivo a sempre o empreendedor local. Nada melhor que o básico bem feito, né? O básico bem feito. Ele acaba dando resultados e abrangendo, porque a população foi aumentando de uma forma desordenada, né? Os bairros foram crescendo. Nós ali na Vila Maria, Jardim Brasil, Parque do Chaves, tivemos um crescimento desordenado, como todos os bairros da cidade, né? Então não existe algo planejado. É tudo no... Só para você ter uma ideia, Edu, você vai perceber isso frequentando mais lá a Vila Maria. Está subindo um prédio a cada esquina. E a Vila Maria Baixa não tinha essa característica. A Vila Maria Baixa era composta de casas. Era mais residencial, mais residencial. E é um prédio em cada esquina. Então é uma coisa assim surreal. E há possibilidade não, tem um planejamento para ser implantada a linha Celeste do metrô, com estação na Guilherme Cottin, no início da Guilherme Cottin, próximo da Ponte da Vila Maria, e outra estação na Praça Santo Eduardo. Então você imagina o dia que chegar esse metrô, como é que fica? Aí você vai falar, mas o metrô facilita para o cara tirar o carro? Só que nós temos que lembrar que a Vila Maria está numa passagem entre Santana e quem vai para a rodovia Presidente Dutra. A Guilherme Cottin é uma passagem, né? Na verdade, é a Rua Curuçá. A Avenida Guilherme Cottin é mais para quem vem da Marginal, sobe ela para ir ou ficar no bairro, próprio bairro, ou subir para a Vila Maria Alta, né? Então, é uma preocupação, porque a gente sabe que as cidades vão crescendo assim, né? A constituição das cidades vão mudando muito e a população precisa se adequar aos espaços, e aí advém a verticalização, enfim, um planejamento urbano, né, nesse sentido. Voltando um pouquinho ao lado do direito empresarial, que eu acho que é bem interessante de ser tocado, até pelo ponto que nós estamos vivendo no país, com crescimento de MEIs, várias empresas realizando fusão. Como é que funciona esse processo? O que as pessoas precisam estar mais atentas nesse sentido? É aquela tal história. Se você pegar Sadia e Perdigão, são marcas diferentes e faz parte de um mesmo grupo, né? Fortalece, mas ao mesmo tempo precisa se tomar um cuidado para não virar um monopólio, né? Monopólio, entende? Então não vejo problema nessa situação, mas precisa ter uma fiscalização, né? É que tudo aqui no país tem legislação e às vezes não tem fiscalização. A gente tem a Zona Azul, que eu te falei, e nós temos uma situação também na Vila Maria Baixa, porque era uma característica do bairro ter muito caminhão, muita empresa de transporte, as placas de proibido caminhões a partir das 20 horas. Se o morador não liga, porque tinha uma época que não queriam nem saber. Hoje não, hoje menos, já não param mais, mas antigamente era terrível. Você tinha a placa lá e tinha 20 caminhões parados ao longo da rua. Entende? Então, é aquela tal história. Cria-se a legislação, mas e quem fiscaliza? Quem dá conta daquilo?
precisa ter um olhar atento, principalmente pelo seguinte, estamos falando lá um pouco lá da região, temos a Vila Maria, que tem uma constituição, né, demográfica, com os prédios, os bairros, o comércio, e por outro lado nós temos ali Jardim Japão, Jardim Brasil, com uma outra constituição. Como é que a Distrital enxerga essas mudanças tão próximas da sua jurisdição? Então, é uma coisa bem interessante isso, porque as pessoas pensam que a Distrital ela é da Vila Maria. Uhum. E, na verdade, ela abrange Parque Novo Mundo, Vila Guilherme, Vila Maria Alta, Vila Medeiros. Então, a gente procura tentar fazer alguns eventos atraindo os comerciantes, os empreendedores desses outros bairros vizinhos. Mas existe uma certa resistência, a gente percebe isso, porque antigamente chamava Distrital Vila Maria. Uhum. Aí mudou o nome para Distrital Nordeste justamente para isso. Para contemplar, né? Para demonstrar para as pessoas. Mas são barreiras que nós estamos quebrando. Porque às vezes o comerciante que está lá no Jardim Brasil, no Edu Chaves, e ele não vê uma representação, né? Ele não enxerga a representação, né? E da maneira que ele deveria ver, né? E aí acaba não procurando, e aí ele não tem todo esse círculo que nós estamos fazendo aqui, né? De procurar um advogado, de ter um contabilista, de procurar uma associação comercial. Então, assim, a empresa fica desprotegida no mercado, né? Acaba passando por N situações de vulnerabilidade, né? Assinatura de contratos ruins, ou até acaba tendo prejuízos financeiros pela ausência dessa falta de comunicação, desse networking, né? Mas tudo vai evoluindo, né, Edu? Então, a gente acredita que... E às vezes as pessoas precisam passar por determinadas situações para aprender. Tem uma situação muito comum, eu vejo isso muito na minha área no direito, e a gente vê como pela associação comercial. A mistura da pessoa jurídica com a pessoa física. O camarada tem um cartão corporativo lá da empresa dele, ele sai comprando carro, ele sai comprando um monte de coisa que não tem a ver com a empresa. Quando o certo é você separar a pessoa jurídica da pessoa física. Olha, você tem o seu prolabore, ou você tira como lucro, não misturar as coisas. Eu te falo isso porque eu tive um pequeno empreendimento, um estacionamento, que eu não conseguia me desvencilhar dessa mistura. Já no escritório da advocacia, não tem erro, porque o meu contador ele faz contabilidade mesmo. Então eu sou obrigado a mandar extratos para ele todo mês, o que é lucro. Entende? Então é diferente, a gente aprende. É na raça mesmo, né? E essa visão da pessoa física com a pessoa jurídica dá uma confusão muito grande. As pessoas misturam muito, né? Eu fiz muitos cursos no Sebrae, que também é um outro parceiro, bacana, interessante nesse sentido, que dá apoio também para o empreendedor. E eles explicam muito isso. Você precisa virar a chavinha. Né? Precisa virar a chave. Eu trabalho muito com execução, né? Eu faço cobrança para a escola. E é uma coisa muito interessante, porque às vezes o contrato é assinado só pela mãe. Só que não paga a escola, e a escola não pode deixar de acolher o aluno, ele tem que frequentar. Então você entra com a ação. Só que os bens estão tudo no nome do pai. Então, ou se não está no nome do pai da criança, está no nome da empresa. Então, o que ele faz? Para não ter penhora da conta dele, pessoa física, ele começa a usar a empresa para compra de supermercado da casa, para compra de qualquer outra coisa. E aí é o perigo, porque há uma confusão patrimonial. Aí você acaba passando por N situações, né, doutor? Imagino que o senhor deve ter pego casos e casos nesse sentido. Tem um caso famoso de eu não vou falar o nome, né? E por uma questão de ética, de uma senhora que tinha uma ação de alimentos para os filhos.
E todo mundo sabia que o cara era um empresário de sucesso, mas não conseguia penhorar nada da conta dele. Porque ele usava tudo na empresa. Na pessoa jurídica. A pessoa jurídica foi considerada de maneira inversa, porque o que é o normal? O normal é a pessoa não ter nada, às vezes, na empresa, e aí você tem que desconsiderar a pessoa jurídica para vir atacar o sócio, os bens do sócio. Esse caso era ao contrário. Esse caso ele se protegia na empresa. Então, o judiciário entendeu que cabia uma desconsideração da pessoa jurídica de maneira inversa. E foi como conseguiu sucesso no processo. Não vincula o CPF? No cível, são situações diferentes. Se a dívida é da empresa, você tem que executar a empresa. Você não pode executar direto, a menos que você tenha uma prova muito grande de que está havendo desvio de conduta, desvio de finalidade, aí você pode pedir já no início a desconsideração da pessoa jurídica. Mas normalmente não é isso. Dívida da pessoa física é da pessoa física, dívida do CNPJ é do CNPJ. O senhor falou em relação à constituição de sociedade. Quais os principais problemas que acontecem? Eu vejo o seguinte, cláusula de eleição de foro competente. A gente tem uma lei de arbitragem que facilita muito, porque hoje eu falo para muita gente o seguinte, foge do judiciário. Aí você tem lá no contrato social dizendo o seguinte, foro de eleição, foro da cidade de São Paulo. Se você tiver algum problema com aquele contrato, seja entre sócios, você tem que propor uma ação judicial. Agora, se você tiver um foro de eleição, uma câmara arbitral, o juiz vai determinar que vá se resolver na câmara arbitral. Aí você fala, depois, mas e para executar a coisa, você tem que voltar no judiciário? Você tem que voltar no judiciário, mas você percorre um caminho mais curto. Porque, às vezes, uma ação ela pode demorar 1 ano, 2 anos, e na via extrajudicial, que é a Câmara Arbitral, às vezes você está recebendo uma notificação em 15 dias. Nossa, as pessoas não têm noção do processo danoso que dá, né? Não tem noção e muitos não têm coragem de colocar essa cláusula, porque eu cansei de falar para alguns empresários, põe a cláusula de arbitragem, elege a Câmara Arbitral como lugar para ser julgado, ou se em caso de briga de sócios ou coisa parecida, mas existe uma resistência muito grande por parte do empresário. E aí que tem todo o problema das... Nós tivemos evoluções ao longo dos anos com relação a tirar algumas ações do Poder Judiciário para poder aliviar, porque é uma coisa assim que cresceu com a informatização dos processos. O cara discute no trânsito, ele procura o advogado depois de 15 minutos ele está entrando com a ação. Nossa. Entendeu? Então, modo de dizer. Né? Sim, mas com essa agilidade. Antigamente, no processo físico, você tinha que receber a pessoa no teu escritório, pegar os documentos, montar o processo, levar ao fórum. Hoje não. O cliente ele fotografa o processo, se transforma em PDF e está... Então é a modernidade. A informatização, ela agilizou tudo, né, doutor? Houve uma mudança muito grande no ramo do direito, né? Muito. Acredito que o senhor, que já tem bons anos de formato, teve que se adequar, né? Teve que se atualizar nesse sentido, né? Fui me atualizando porque eu fui fuçando. Né? E eu digo o seguinte, antigamente eu só pegava eu não pegava processos do Fórum de Santo Amaro. Sabe por quê? Porque para eu atravessar a cidade para ir no Fórum de Santo Amaro, eu perdi o dia. Então eu mandava para outros colegas. Hoje, com a virtualização do processo, o processo eletrônico, eu tenho o processo no estado todo. Eu tenho o Presidente Prudente, Votuporanga. Você tem um controle maior, né, sobre as suas atividades. E outra, existem programas de que você contrata que fazem controle de processos. O senhor acha que o advogado ele se adaptou bem ao meio digital? O senhor acha que a OAB, através de cursos e qualificações, ela ajudou nesse approach? Muito, mas quem quer.
Eu estava conversando com um colega ontem que ele falou o seguinte: eu estou fazendo uma petição, ele faz manuscrita a petição e ele dá para secretária digitalizar. É digitar e montar o procedimento, porque ele não sabe fazer. Ou seja, se ele não depender de uma pessoa, ele está fora do mundo. É. Ele não se Tá fora do adequou mundo. ao... E eu ao longo do tempo, principalmente na pandemia, eu comecei a ter um olhar um pouco mais diferenciado para os cursos remotos, essas palestras. Ensino à distância, né? Porque o que acontece? Quando fechou tudo, eu falei, como é que eu vou fazer? É. Tá certo? Falei, bom, tem que ter um Instagram, você tem que se mostrar. Sim. E aí nós conseguimos bastante cliente através do próprio Instagram, porque a pessoa lembra de você. É. Não é uma ou outra pessoa que vem hoje atrás dos meus serviços que não me conheça. Sempre vem por uma indicação, né? Mas um ou outro vem pelo Instagram. Ele vai lá no Instagram e tal. Agora, o que me chamou a atenção, que eu estava falando desses cursos à distância, é o seguinte. Antigamente, você pegava um carro para você ir no local, fazer o curso. Dependendo do horário, você tinha que lanchar antes. Aí você gastava gasolina, pagava o estacionamento e você voltava depois da aula cansado, 11, 11h30 da noite, meia-noite, para dormir. Hoje você está do lado da sua cama, se você tiver uma mesinha lá e você está assistindo, você não está gastando com gasolina, você não está gastando com lanche e você deita e dorme. Você ganha tempo, Muito tempo. tranquilidade para poder estudar e mobilidade, porque às vezes você pode até estar trabalhando, né? Fazendo as suas atividades de uma maneira regular. Mas ao mesmo tempo precisa tomar cuidado com muita informação, que tem informação enviesada, né? Você precisa... o excesso de informação é bom, mas você também precisa fazer esse filtro para saber o que é bom para você. Como é que funciona a Distrital OAB de Santana nesse sentido? É subseção. Subseção. Não é distrital. A subseção ela é um braço da seccional. Então, o que acontece? Há uma descentralização porque é impossível a OAB Central conseguir atender todo mundo. Então, ela é composta por uma diretoria executiva, seus membros de comissões que procuram fazer os eventos, aproximar a advocacia e atender a advocacia. Esse é um ponto primordial que a gente fala, porque eu fui presidente, eu falei, tem que acolher, você tem que ouvir o advogado. Ao longo da minha presidência, eu descobri que o advogado às vezes só quer ser ouvido. Que conselhos que o senhor dá para o estudante de direito, o futuro advogado? Olha, é muita leitura, porque é inevitável a gente ler muito, se atualizar. Todo dia me vem coisa nova que você fala assim, nossa, isso aqui mudou o entendimento. Nossa, isso daqui serve para um caso meu. Então a leitura é primordial. A leitura é primordial. E a aplicação. Além do que, lealdade ao cliente. Atualização constante das leis, né, doutor? Toda hora tem uma coisa diferente. Aquele famoso vademecum ali é a Bíblia, né, do advogado. Eu vou falar uma coisa para você. Eu nem tenho mais livro quase. Eu tenho aqueles no escritório que a gente tem nas prateleiras para tirar uma foto, alguma coisa assim. Porque hoje você tem um código penal, um código de processo, qualquer código atualizadíssimo pela internet. É só você entrar lá na página do Planalto que você tem tudo atualizado. A informatização ajudou demais em todos os ramos, em todos os sentidos, mas tem esse crivo que o senhor falou. Vai se a pessoa quer, vai se a pessoa, né, bateu essa necessidade. E outra coisa que é muito perigosa hoje é a inteligência artificial, porque ela é pro bem ou pro mal. Nós já pegamos casos de colegas que juntaram jurisprudência num processo que não existe. Foi criado pela IA. Nossa. Colocou o número do processo, você vai buscar o número do processo, não existe. Como é que funciona o papel do advogado? O senhor tocou num ponto interessantíssimo.
A inteligência artificial, como é que funciona o papel do advogado nesse sentido? Eu acho que a inteligência artificial vem para te facilitar alguns trabalhos. Por exemplo, o advogado tem dificuldade em digitar. Tá. Ele tem um mecanismo para poder estar falando e ir lá e ir transcrevendo. Agora, pedir para criar uma petição, eu acho que é só se você der todos os elementos que você tem na sua cabeça para você poder fazer com que a IA crie. Muito complicado isso. Né? Eu acho complicado. Eu aprendi com um tio que eu estagiei, é tio da minha esposa, inclusive. Ele falou que teve um estagiário no escritório dele que fazia... As petições dele eram muito simples. E antigamente, apesar de ser datilografado, que era muito difícil as petições, né? Tinha que ter uma habilidade muito grande para datilografia, né? Ele falava que ele fazia petições de 1 página, 2 páginas. Ele falou, pô, mas isso aí o desembargador vai olhar e tal. Ele falou, eu fui no ponto do processo. Então, aquela tal história. Um dia um colega falou assim, o banco fez uma inicial de 200 páginas, fiz uma contestação de 400. Nossa. Você olha para aquilo, será que o pessoal leu? Exatamente. Será que atacou o ponto do processo que é necessário? Então, a grande arte é você entender qual que é o bem jurídico tutelado que você está buscando, né? Para poder ter sucesso. Porque você mandou a sua mensagem, o juiz vai captar e vai te dar guarida. Obrigado, viu, doutor Fábio? Antes das nossas considerações finais, vamos para o nosso quadro Tiro Curto e Jogo Rápido, tá? Perguntas e respostas super rápidas. Uma área do direito que te representa? É o empresarial. Acho que tem mais identificação. A área empresarial, ela é bem diversificada, eu gosto disso. O maior desafio da advocacia hoje? O tempo dos processos. Esse é o... Nós tivemos umas reclamações, desculpa fazer uma parte, mas eu costumo dizer o seguinte, Rui Barbosa já reclamava da lentidão do judiciário, né? Isso aí é histórico e precisava mudar, né? Precisava mudar. Quem sabe no futuro, né, doutor? Um livro jurídico que te representa? Olha, eu gosto... Não é um livro, eu gosto do código. Eu gosto de... Código de Processo Civil, por exemplo, ele tem muita riqueza e não dá para a gente saber tudo. Então a gente tem algumas coisas que nos surpreendem no código. Eu gosto do Código de Processo Civil. Eu já entrevistei outros advogados aqui, outros profissionais do ramo, e dá para ver nos olhos a paixão de cada um pela sua profissão, né? Isso é muito legal e muito notório no senhor. Ah, que legal. Justiça é? Justiça é... Essa é uma pergunta muito ampla. Pequena, mas ampla. Porque o que pode ser justiça para mim não é para você. Tá? Eu acho que justiça é paz. É você... A pacificação, para mim, é uma coisa importante. Quando você tem 2 pessoas litigando, você precisa de um terceiro para poder decidir sua vida. Imagina você ter um casal que briga, que tem um problema judicial, um divórcio, e você ter uma terceira pessoa que nem é casada, que vai decidir a sua vida, que não teve aquela experiência. Então, eu acho que é a paz. A paz é uma coisa... importante. Não tem preço, né, doutor? Não tem preço. Esse é o mais importante mesmo. Não tem preço. Às vezes eu mesmo como advogado deixei de entrar com o processo porque eu queria paz. Eu já passei por uma situação jurídica e posso te falar que o mais importante foi a paz. A paz de você poder acordar todos os dias e saber que o melhor foi feito e que você está tranquilo. É isso. Zona Norte em uma palavra. Nossa. Zona Norte está dentro é uma paixão. Eu não posso falar que é a maior paixão da minha vida. Porque a maior paixão da minha vida é minha família. Mas a Zona Norte está dentro
de uma dessas paixões. O bairrismo, né, doutor? Bairrismo. E, para concluir, nós temos que sempre lembrar daquele que nos guia, né? Uhum. Que é o nosso Deus, né? Exatamente. Doutor, obrigado. Foi um prazer te receber, tá? Te convidarei mais vezes, tá? Conversaremos, tá bom? Estou à disposição. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe, comente e siga o Minuto Miqueleto. Até a próxima.